Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para falar de estatística. O que é a estatística? Bem, a estatística é a ciência que ocupa da recolha, tratamento, análise, interpretação e descrição de dados para melhor compreender situações e para prever acontecimentos futuros. A recolha de dados podem ser feitos de diversas fontes, primárias ou secundárias. Quando a recolha de dados é feita de fontes primárias, normalmente estamos a falar de as serem recolhidas diretamente pelo autor do estudo, através de questionários, entrevistas ou fazendo observações. Quando as fontes são secundárias, nós utilizamos dados recolhidos por outras pessoas ou outras entidades, nomeadamente, por exemplo, Pordata, Instituto Nacional de Estatística, a Bolsa, o Banco de Portugal, entre outros. Aspectos a serem considerados num estudo estatístico. Primeiro, o que é que nós pretendemos estudar? Qual é o objetivo, o objeto do estudo? Ou como recolher os dados? Como nós já vimos, os dados podem ser recolhidos de fontes primárias ou secundárias. Se forem fontes primárias, os questionários, entrevistas, observações. Fontes secundárias, uma vez mais por data, Instituto Nacional de Estatística, Bolsa ou Banco de Portugal. Quando nós fazemos um questionário, nós podemos fazer perguntas de resposta aberta ou fechada. Uma pergunta de resposta fechada é uma pergunta em que a pessoa só pode escolher entre as opções que nós deixamos a pessoa escolher. Uma pergunta de resposta aberta é mais difícil de ser estudada, pois a resposta, como ela diz, é aberta. Nós podemos obter vários tipos de resposta que às vezes até não nos interessam assim tanto. Outra questão é, o questionário que nós vamos fazer é público ou secreto? O que é isto de ser público e de ser secreto? Bem, um questionário, normalmente, quando é respondido por pessoas, nós dizemos que o questionário é secreto ou que é anónimo. As pessoas não são identificadas no questionário. E se forem identificadas no questionário, essa identificação serve única e exclusivamente para as pessoas do estudo. Ou seja, quando nós vamos divulgar os resultados, não devemos divulgar quem é que respondeu o quê. Por isso, normalmente os questionários são anónimos ou secretos. Os tipos de dados que nós podemos utilizar quando fazemos um estudo estatístico. Bem, eles separam-se em dois grandes blocos, qualitativos ou quantitativos. Ou seja, dados qualitativos, a cor dos olhos, o desporto, o transporte utilizado para ir para a escola, filme favorito, religião, género, são qualitativos porque representam qualidades, são palavras. Dados quantitativos, número de irmãos, número de refeições e outros dados como, por exemplo, a altura, distância, peso, temperatura. Estes dados estão aqui a vermelho porquê? Porque quando nós estudamos no quinto ano, estes dados normalmente não são estudados por alunos do quinto ano. Os números de irmãos e o número de refeições são os dados que nós chamamos quantitativos, mais tarde vamos lhe chamar quantitativos discretos. A altura, a distância, o peso, o tempo e a temperatura são quantitativos contínuos. Porquê é que são contínuos? Bem, são medidos por aparelhos. Uma fita métrica mede a altura, uma balança mede o peso, o tempo é medido utilizando um relógio e a temperatura com um termómetro. Estes dados são representados usando vírgulas, portanto são quantitativos contínuos. O método estatístico. Quando nós estudamos um problema estatístico, primeiro temos que definir o problema. A seguir, vamos fazer um planeamento de como vamos abordar este problema. Fazendo o quê? Bem, vou planear o quê? Usar um questionário, usar
observação direta, depende de qual é o nosso problema. A seguir, faço a recolha de dados, o tratamento dos dados, a análise, a interpretação e, finalmente, a divulgação / apresentação do nosso estudo estatístico. Hoje vamos começar por falar sobre alguns problemas. Bem, alguns problemas que tu podes estudar será: qual é a cor preferida da turma? Quantos irmãos têm os alunos da turma? Qual é o animal de estimação mais comum entre os alunos? Quantos livros de história tem cada aluno em casa? Como vão os alunos para a escola? Estes são alguns dos problemas que tu podes estudar no futuro. É tudo por hoje. Não se esqueçam de deixar aquele gosto, subscrever, partilhar e comentar. Adeus, até uma próxima.